Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos do meu coração. Dando continuidade, você conhece Maria de Nazaré? Vamos contando que José havia sido escolhido pelo plano espiritual para fazer parte desse abençoado projeto, porque estava pendente nas dobras do templo uma dúvida e uma dívida para com o abençoado Espírito Maria. E ao tomar conhecimento do projeto, ela se recordou dele e se propôs dar-lhe a chance de apagar a marca do passado. Assim que José foi localizado, foi enviado um mensageiro para colocá-lo a par do convite e ele, aturdido, mas sem entender a profundidade da tarefa, mas direcionado pela consciência aflita, aceitou a redentora oportunidade que lhe estava sendo oferecida. Passada a fase reencarnatória, José carregou consigo um sentimento tão profundo de gratidão a Maria que a cada reencarnação sua, independente do aspecto religioso, ele tem uma eterna gratidão com esse espírito, que ao simples nome falar Maria, ele se estremece de emoção, ficando assim, por gratidão e atraído pelo magnetismo iluminado de Maria. Ele permanece ligado a ela como uma profunda saudade fixada na sua órbita angelical, como se fosse a lua em torno da terra. E a ele, a cada reencarnação, mais se liberta dos aspectos materiais, pois a renúncia já é para ele uma conquista alcançada. E assim todos os templos dos essênios foram avisados e passaram a trabalhar com mais intensidade para que o amor nascesse na terra e criasse um ambiente para o nascimento de Jesus. José, enquanto aguardava a data para o seu casamento, foi tomado de uma alegria interior. Chegava até a cantar quando trabalhava. Havia ido à casa de Eli e Ana, adorando o ambiente familiar. A imagem de Maria não saía da sua mente, do seu coração. Estava esperançoso. Às vezes era tomado até por uma grande apatia, por reconhecer-se mais velho que Maria e ter traços grosseiros em relação àquela candura e beleza que Maria de Nazaré possuía. E quando conversava com a sua futura esposa, sentia uma sensação de inferioridade. Mas combatia dizendo, se é a vontade de Deus, se Ele colocou ela no meu caminho e eu no dela, vamos crer que essas diferenças não serão de importância, pois o que devemos fazer é confiar no nosso Pai. Então foi marcado o casamento e avisado a todos os judeus das cidades vizinhas. Aqui gostaríamos que nós refletíssemos quantas e quantas vezes somos tomados convites para que possamos abraçar uma tarefa, fazer alguma coisa no espiritual, e nós temos as dúvidas, nós achamos que não somos capazes, nos bate essa apatia que bateu com José, nos bate o ciúme, nos bate todas essas dificuldades que ainda temos de sentimentos para trabalhar. Mostra que todos nós ainda temos essas influências, mas que devemos perseverar, que devemos ter fé, que devemos acreditar para que possamos seguir o nosso caminho. Bom, Maria, desde que encontrara com José, mudou um pouco a sua personalidade. Parte da sua alegria esvaiu-se e sentia uma certa melancolia tomar conta do seu coração. Todos perceberam essa mudança. Todos que estavam com ela ao seu redor, e José também. E, ao mesmo tempo, ele achava que era o causador dessa mudança de Maria. Maria sentia uma inibição natural, sem lamentação, e entregava-se sem desespero.
Seus pais tornaram-se tristes, buscando inclusive consolo com a sua filha. Estavam preocupados porque ela não era mais a mesma. Enquanto isso, os essênios se fortaleciam em vibrações, envolvendo Maria, envolvendo José, diariamente, porque sabiam que iriam passar por essas influências negativas. Aqui o nosso querido espírito Miramês, o relator dessa história, diz que deixa de falar dos detalhes do casamento de Maria para não tocar na inferioridade dos sacerdotes. Muitos essênios compareceram às cerimônias do casamento de Maria e José, sendo reconhecidos pelos noivos, mas adotando a prática do silêncio, que norteava os essênios. E o casamento se deu numa festa honrosa, no esquema dos sacerdotes, e foi uma verdadeira apoteose, 3 dias. 3 dias de cerimônias. Muito dinheiro estava entrando no gasofilácio lá do templo e estava sendo doado à sinagoga. E é claro que os sacerdotes estavam felizes com isso. Depois de passado algumas semanas da cerimônia, Maria emudecera. Conversava o necessário, seus pais se incomodavam com o mutismo da sua filha, mas aceitavam. Quando os sacerdotes tiveram notícia do mutismo de Maria, ficaram felizes e disseram: graças a Deus, realmente nós estávamos certos. Encontramos a solução certa, porque ela parou de falar. Ela parou de começar a colocar a ideia na cabeça de outras pessoas. Silenciar Maria era o grande objetivo dos sacerdotes. Por isso, planejaram tanto esse casamento para ela. José não tinha coragem de chegar perto de Maria e, não suportando a pressão psicológica, ele partiu para o Monte Carmelo, onde lá tinha o templo dos essênios, que ele também agora pertencia, para obter conselhos e acalmar seu coração. José, falando ao dirigente dos essênios, contou o que estava ocorrendo, dizendo-lhe que os pais dela o tratavam como um filho, mas ficavam tristes ao ver a filha tão mudada. E o dirigente então lhe disse: estás ocupando um lugar muito especial, conquiste Maria. Deus quer de ti uma boa companhia para Maria, que tu possas realmente começar a amá-la, a entendê-la, a ser seu braço direito, pois Deus colocou ela ao teu lado. É hora de te redimires, meu filho. Pela causa de Deus, deves te sentir feliz por teres sido escolhido. Abraçou José e, desejando muita paz, e disse: sê forte. José tudo ouviu, e alguns momentos lágrimas ainda caíram dos seus olhos, e rememorou toda a sua vida naquele momento. José não imaginava o quanto eu receberia daquele dirigente espiritual. Aprendeu o amor com todas as suas forças, respeitar com toda a dignidade. Voltou e, despedindo-se com humildade, José chegou a uma casa diferente, sentia também o seu coração diferente. José encontrou Maria no tear e a cumprimentou com delicadeza. E essa respondeu com alegria ao seu afeto. E José sentia muita vontade de conversar com Maria. Inclusive, arrumou toda a sua banca de carpintaria, arrumou todas as suas ferramentas, limpou tudo. E, como era de costume, eles ainda não dividiam o leito conjugal. Pois para os judeus eles teriam que ficar 6 meses ainda para dividirem o leito conjugal. Eles teriam que esperar. José acompanhava já Maria nos trabalhos que ela fazia da visitação, desde antes, quando era solteira, e feliz estava com ela. Quando já tinham 3 meses de casado, muitas coisas mudaram. E José agora tinha atitudes bem pensadas.
e Maria voltara a cantarolar. E até que certa noite, Maria deixa seu corpo de carne e em espírito ouve da alta espiritualidade que ela daria vida ao Messias, que tudo tinha que ser feito como diziam as Escrituras. O Messias seria filho de uma virgem. Esses espíritos explicaram a Maria que estava na hora e ela se viu com seu corpo perispiritual adentrando ao seu corpo físico e deitada continuou sentindo e vendo inúmeras luzes e um espírito conduzindo um óvulo envolto numa grande luz, numa majestosa luz. E ela sentiu no seu corpo físico uma força como se aquela luz estava penetrando ela, como se estava fazendo o trajeto do chamado espermatozoide da vida na Terra, aqui na concepção terrena. Este teria um corpo, seu filho, um corpo perispiritual e um corpo material. E assim, envolto nessa luz, nessa coisa, ela sentiu tudo isso. Miramês é maravilhoso, vocês leiam um livro depois, explicando cada detalhe, que aqui seria muito longo, mas maravilhoso desse momento, dessa concepção de Maria para ter seu filho. No dia seguinte, Maria, envolvida nessa luz, foi conversar com José, contando o que ocorrera, pois ainda eles não coabitavam o mesmo quarto, pois só se passaram 3 meses, e não os 6 que eram esperados. Maria contou para José o que ela havia passado e perguntou se ele entendia e que ela sentia pulsar um outro coração dentro dela. José pediu para responder depois, e muito aturdido, em pensamento de revolta, tristeza, porque pensava como explicar tudo isso, ainda não coabitavam juntos, e que ela estaria grávida. Ele serviria de chacota para as outras pessoas. Nervoso, ele não conseguia conciliar o sono e disse para Maria que ele logo conversaria com ela. Até que os espíritos aplicaram nele terapias para ele se acalmar, pegar no sono e o levaram espiritualmente, para que ele pudesse entender o que estava ocorrendo. O dirigente, e aí depois dessa noite, ele resolveu ir até o Monte Carmelo, onde ficava o Templo dos Essênios, que ele, Maria e a família dela pertenciam, para conversar com o dirigente espiritual. Chegando lá, o dirigente espiritual sentiu toda essa amargura de José e conversou com ele. Explicou, ele contou o sonho e o dirigente falou, tá vendo? Tudo isso é espiritual e você foi agraciado com essa tarefa de ser o tutor do nosso Salvador. Olha quanta bondade no nosso Pai, apesar de nós termos errado às vezes, várias vezes. Não foi fácil, mas José entendeu. E sentiu que a diferença que existia espiritual entre ele e Maria era devido a esse preparo dela vir dar à luz ao Salvador do nosso mundo, que ele não tinha ainda. Inclusive dizendo a ela que já haviam falado com Maria que esse bebê seria chamado de Jesus, Emmanuel, que quer dizer para os hebreus, Deus está no mundo. E ocorre então o nascimento de Jesus. E toda aquela trajetória da fuga, pois que os reis achavam que esse Messias iria nascer, tiraria eles do trono, das suas fortunas, o nascimento de Maria estava já por vir. Com o nascimento, Maria levou Jesus ao templo e, claro, não deixou de ser interrogada pelos sacerdotes, que foram duros na interrogação para ela. Como era isso? A explicação do teu filho. Com 3 meses, ela já, com essa gravidez, ela já tinha tido esse filho, não tinha feito os 6 meses. É um interrogatório muito difícil, Maria conseguiu passar com tudo isso.
E num desses últimos interrogatórios que ela participou com Jesus pequenininho ainda no seu colo, falava com todo amor, com todo carinho, respondia a todas as perguntas, não deixava de falar a verdade, mas com carinho e com amor. E eles, sacerdotes, não se cansavam em interrogar Maria, que com seu filho recém-nascido em seus braços respondia a tudo e a todos com serenidade, com suavidade, com muito amor. Sem, no entanto, deixar de falar as verdades, pois suas respostas eram sábias e muitos sacerdotes gostavam de ouvir Maria e achavam que ela estava certa naquilo que diziam, mas a maioria não aceitava. Depois de muitas horas de interrogatório, o sacerdote, chamado de príncipe da sinagoga, disse que as portas do templo estariam sempre abertas para a família, porque só o templo poderia dar as respostas que muitos sacerdotes ali queriam. Ele conhecia Maria, porque sabia que ela tinha estudado lá no Monte Sião das Virgens com a sua filha, e que ela era uma pessoa que falava a verdade, com amor, com carinho, mas que não se deixava levar por ninguém. Abençoou a criança, abençoou Maria e José, e eles saíram do templo. Já estava cheio lá fora no templo, as escadarias tomadas, porque o povo ficou sabendo que ela estava sendo interrogada. E, claro, gostavam dela, queriam estar lá para ajudar e para dizer, estamos dando apoio. E ela desceu, cuidada, inclusive por José de Arimateia, por Nicodemos, que eram do Sinédrio também, cuidavam para que ela saísse com o bebê e José, sem que se machucasse da multidão que estava lá fora. Descendo as escadas, ela sente Jesus se mexer no colo dela e ele bota um bracinho com a mãozinha para o lado de fora. Só que quando ele põe aquela mãozinha para o lado de fora, ele está apontando para alguma coisa. Maria foi olhar para a direção que ele estava apontando com aquela mãozinha e olhou e viu uma família. Com um bebezinho também no colo, o pai, a mãe, todos leprosos. Maria teve um olhar de amor, de misericórdia, de carinho, mas continuou descendo. Aí ela ouve a voz. Aquela voz que veio anunciar que ela teria um filho ainda virgem. Aquela voz que disse que teria que ter forças para enfrentar tudo que iria enfrentar. E aí ela ouve a voz dizer para ela, mulher, não queiras interromper o que a bondade de Deus está determinando. Por intermédio do teu filho, ele deve operar maravilhas desde pequeno, como comprovação da sua chegada no reino dos homens. Nada temas, ajuda-o com confiança e deixa que Jesus sirva de instrumento para a alegria e a paz a essas criaturas que tanto sofrem. E da mãozinha de Jesus saíam fachos de luz que envolveram aquela família. E todos começaram a chorar, porque essa família foi curada. Assim sendo, o primeiro feito amoroso de Jesus, quando tinha pouco tempo de vida. Era um bebezinho ainda, não tinha nem um mês de vida. Sabendo que realmente Jesus veio para nos amar, para nos ensinar a ter fé, a acreditar, a nos dar força, esperando que a gente se melhore a cada dia, para nos tornarmos seus verdadeiros discípulos. Mas vamos continuar. Beijos em seus corações. Amo vocês.